Fala concurseiro, fala concurseira. Vamos aqui hoje apresentar o plano de estudos de reta final focado no edital da Polícia Civil do Ceará, beleza? A gente não tem cronograma ainda definido, tá? Então não tem como eu especificar de certeza quantas metas serão, tá? A quantidade de metas era calculada ali em torno de 2 a 3 por dia, que é justamente essa a quantidade aí em média que os alunos conseguem fazer, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui a questão do funcionamento das metas, conforme eu já expliquei em outros planos, e aí eu vou dar algumas dicas aqui de como vocês podem, de certa forma, utilizar essa organização para adaptar a sua realidade, caso seja aí necessário, beleza? Vamos lá. Plano reta final, Polícia Civil do Ceará. Já adianto, tá? Que quem adquiriu o plano no pré-edital, as metas já estão disponíveis na área do aluno, tá? As primeiras 25 metas já estão lá disponíveis, tá? Assim como quem adquirir a partir de agora também já vai ter acesso às primeiras 25 metas, tá? As demais metas elas vão sendo adicionadas aí ao longo das semanas, tá? Eu já estou preparando aí as metas da sequência, provavelmente aí até no domingo, na segunda-feira ali, eu já estou liberando também as metas subsequentes, beleza? Então fica tranquilo em relação a isso, eu vou tentar liberar as metas o mais rápido possível aí, para que você adiante seu estudo, você não se atrase e já tenha aí, digamos, um estudo estratégico direcionado especificamente em cima desse novo edital que veio aí, de certa forma, cheio de surpresas, beleza? Vamos lá, reta final, plano de estudo PCCE. Pessoal, a relação de metas e sequência de metas ela é a mesma do plano de pré-edital. A diferença é, como agora o tempo já é limitado, digamos assim, já tem um edital, não tem data de prova específica, mas a gente já tem aí, digamos, um prazo mais ou menos aí. Então agora não é mais aquelas metas tranquilas, mais leves aí, que foram as metas de pré-edital do plano lançado ali no final de 2023, início de 2024. Então foi praticamente aí bom tempo para vocês e adquirir no pré-edital, adiantarem bastante vários assuntos que eram recorrentes e que eram já especificados no edital anterior, beleza? Para quem está adquirindo a partir de agora também, a metodologia vai ser muito parecida. Então é hora de você focar em revisões, questões e também em alguns tópicos específicos aí, leitura de lei seca, beleza? Vamos lá. Primeiro, vai estar especificado aqui revisão barra teoria. Por quê? Para quem já estudou o assunto, vai fazer praticamente uma revisão. Para quem não estudou, vai ser ali o estudo inicial da teoria, tá? Então, é momento de você que já estudou o assunto, você fazer uma revisão rápida daquele tópico e já cair para cima em relação às questões. Para quem vai estudar ainda inicialmente o tópico específico, eu sugiro que você já estude o tópico resolvendo ali as questões que tenha no seu material teórico, tá? Então já resolve as questões, já observa ali como é que elas são cobradas, tá? Adianto que os filtros não estão especificamente para a banca US, por quê? Porque tem muitos tópicos, pessoal, tem muitos assuntos aqui que a banca vai ter uma, duas, três questões, não é uma raridade não. São muitos e muitos tópicos de matérias, principalmente a matéria do direito penal, processual penal, legislação extravagante, que essa banca ela tem pouquíssimas questões cobradas em editais anteriores. Por quê? Porque é uma banca que não tinha pelo menos o costume aí de pegar provas da área policial principalmente, tá? Então tenha isso em mente, né? Por exemplo, contabilidade também, vocês vão achar pouquíssimas questões da banca. É por isso que os filtros que estão aqui, ó, os filtros que eu organizo já para o aluno estude, eles não estão especificados totalmente para a banca US. Eu coloquei bancas similares, que ao meu ver, são bancas que têm, de certa forma, umas questões muito boas para você treinar e que podem vir a cobrar podem vir a ser cobradas questões ali, digamos, semelhantes no mesmo nível aí do seu concurso da PCCE, beleza? Outra coisa, disciplina, por exemplo, como estatística, contabilidade, eu fiz o filtro dos assuntos, tá? Só que na hora de você resolver as questões, você também tem que ter aquele entendimento, aquela malícia em relação às questões que vão aparecer, tá? Como não é um caderno especificado, eu não pego todas as questões, já seleciono as questões específicas daquele tópico, é feito um filtro geral para ajudar você na organização, você também tem que saber ali quais são as questões que você vai ter que resolver, tipo questões de auditor fiscal, questões específicas ali para formação em contabilidade, que geralmente são mais pesadas. O ideal é que você acabe deixando essas questões um pouco de lado e foque aí principalmente nas questões do seu material, tá? Se você tem um material, por exemplo, de PDF, que já tem muitas questões ali no final do PDF, você também faça essas questões, que são questões selecionadas com base no nível esperado que venha a ser cobrado na prova da PCCE, tá? A gente não pode comparar
o nível de questão de um concurso para auditor fiscal, por exemplo, que cobra muito pesado estatística, contabilidade, para o nível de cobrança esperada na prova da PC, beleza? Então fica atento em relação a isso, essa é uma dica aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Lei seca também, pessoal, ó, já trago aqui para vocês os tópicos que vocês vão estudar da lei seca em relação a alguns assuntos, tá? Então já fica atento em relação a isso. Por exemplo, legislação estadual, como eu já mencionei em um vídeo anterior, é uma matéria que tem um peso muito, digamos de certa forma, considerável na prova. São três leis para 10% da prova, tá? Então é uma lei, é uma parte ali, uma disciplina que eu vou, de certa forma, dar um pouco de ênfase, porque é uma quantidade significativa de pontos para pouca matéria, se levar em consideração o contexto geral da prova como um todo, beleza? Professor, eu vou fazer quantas metas por dia? Pessoal, as metas você vai fazer aquelas que se encaixarem no seu tempo disponível diariamente, tá? Nesse pós-edital, eu sugiro que você faça entre 2 e 3 metas. Se você tem ali em torno de 3 horas e meia, 4 horas de estudo, tá? Então, essa é mais ou menos a expectativa. Cada meta aqui eu estabeleço mais ou menos ela para ser cumprida ali em torno de 1 hora de estudo, 1 hora e meia, para aí, né? Mais ou menos isso, tá? Claro que isso vai variar do material que o aluno utiliza. Se ele utiliza PDF, ele vai demorar um tempo. Se ele utiliza videoaula, ele vai demorar outro tempo, tá? Se ele utiliza um cursinho X, que é mais, digamos assim, mais elaborado, mais completo, digamos assim, vai demorar um pouco mais, que certamente vão ter mais informações, vai ter mais conteúdo ali naquele assunto específico. Se ele utiliza um cursinho Y lá, que é mais resumido, que é mais pontual, a demora para ele terminar a meta vai ser outra, tá? Então tenha muita atenção em relação a isso, que todos esses fatores que são, de certa forma, pessoais e individuais de cada aluno, vão influenciar em relação ao tempo para você cumprir a meta, tá? Então, tenha isso claro em mente, beleza? Com relação a videoaula versus PDF, tá? Eu sugiro que você tente estudar o máximo possível por PDF. Tente estudar o máximo possível por PDF, porque já é pós-edital. Se você for ver muita videoaula, você não vai conseguir avançar dos assuntos. Você vai ficar com vai ficar muito assunto que você não vai conseguir ver até a data da prova, beleza? Então fica muito atento em relação a isso. Utiliza videoaula, ao meu ver, somente em casos excepcionais, em disciplinas que você realmente não conseguiu aprender nada, não conseguiu entender nada daquele tópico específico, e também tenta buscar uma videoaula, de certa forma, bem assertiva, sem muita enrolação, para você também não perder muito tempo, ficar muito preso naquele conteúdo em específico, beleza? Então essa especificação aqui tá 2 a 3 metas por dia, essa é a média aqui que eu estou fazendo o planejamento e que eu indico que você estude. Ah, professor, mas eu tenho muito tempo, eu consigo fazer dá mais tempo do que essas 3 metas. O que você indica fazer além do seu plano? Ou indicação que eu oriento muito. Por exemplo, você faz 3 metas por dia e separa ali um tempo no seu dia para focar naqueles tópicos específicos ali dos assuntos que você já estudou e você tem muita dificuldade, tá? Então você utiliza o plano para se organizar em relação ao andamento dos assuntos e você também, por conta própria, programa ali uma revisão por fora do que está previsto aqui no plano para você, de certa forma, lapidar os seus pontos fracos e conseguir chegar no mais alto nível possível na prova, beleza? Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade ali em sintaxe, tenho muita dificuldade em legislação extravagante. O que você pode fazer? Você pode fazer 3 metas do plano por dia e separar aí, digamos, 1 hora e meia de estudo para você revisar esses assuntos que você tem mais dificuldade e fazer questões deles, beleza? Então, fica atento em relação a isso, é uma observação importante que pode, de certa forma, fazer uma diferença enorme aí nessa preparação. Eu particularmente faço muito isso. Eu estudo geralmente minha meta, eu organizo meu próprio estudo, quem organiza sou eu mesmo, e aí eu faço essa organização. Só que dentro dessa organização também eu já presto atenção ali em relação àqueles assuntos que eu tenho mais dificuldade, aquelas matérias que eu estou com dificuldade de aprender, que eu estou errando muitas questões, e também faço um estudo, de certa forma, específico ali nesses tópicos pontuais, para que eu consiga chegar na prova o mais preparado possível, beleza? Com relação à quantidade de questões aqui, 20 questões, 10 questões, essa é uma meta aqui, de certa forma, de orientação de tantas questões, mas claro, se você puder, se você conseguir, você deve fazer mais questões ainda do assunto, tá? O estudo por questões, ele é muito importante. Não estou dizendo para você estudar somente por questões, porque, ao meu ver, isso não é, de certa forma, tão vantajoso assim. Você tem que conciliar teoria, revisão, questões e lei seca, tá? Então, você tem que utilizar, ao meu ver, esses 4 fatores aí na sua preparação. Mas, claro, as questões são extremamente importantes para você conseguir identificar o que é cobrado, identificar onde é que você está errando, quais são suas principais dificuldades
Então, o plano já especifica uma quantidade de questões para que você não deixe essa ferramenta de lado, assim como o próprio estudo de lei seca, tá, pessoal? É muito importante que vocês estudem a lei seca. Por mais que cada dia mais as bancas tendem a cobrar jurisprudências, um pouco mais de doutrina, mas a predominância nas questões de direito é lei seca, dos mais mais diversos níveis aí de prova, tá? De concurso, tá? Então fique muito atento em relação a isso, não menospreze a lei seca e chegue na prova bem preparado em relação a isso, tá? Jurisprudências, tanto do material teórico que você já utiliza, tá? Então utiliza a do material teórico, por isso que é importante também ter um bom material teórico, ele já vai auxiliar você a estudar jurisprudências e geralmente também, galera, nas questões que tem jurisprudência sendo cobrada, nos comentários dos alunos, nas plataformas de questões, eles trazem algumas jurisprudências. Então, fique muito atento em relação a isso. Não só resolva a questão e passa para a próxima, dá uma lida ali nos comentários. Por mais que você acerte a questão, dá uma olhada ali, que às vezes tem uma informação, tem um resuminho, tem um bizu, uma jurisprudência que já foi cobrada em outra prova anterior e que pode, com certeza, vir a ser cobrada aí na sua prova, beleza? Então, fique atento em relação a isso. Então, é isso, pessoal. O plano de estudo está sendo organizado dessa forma. Eu não tenho, como eu disse ainda, o parâmetro de quantas metas serão, porque isso vai depender aí do cronograma do concurso, tá? Que deve ser lançado nos próximos dias. Então, assim que tiver o cronograma do concurso, eu vou ter como estabelecer a quantidade exata de metas que vão ser colocadas para vocês estudarem, tá? Mas, como eu disse, além dessas metas, se você conseguir, se for possível, ali no final de semana, no feriado, um dia que você tiver mais tempo, você também pode fazer aí umas revisões por fora disso, com base o quê? Com base no que você está com mais dificuldade, que você está errando e que também, com certeza, é importante para a sua prova, tá? Então, tem isso. Outra coisa, vai dar para ter 100% de edital? Não vai. Nem vai e nem eu indico fazer isso, tá? Se eu tivesse preparando para essa prova, eu não iria focar em bater 100% de edital, principalmente em matérias como estatística e, de certa forma, até contabilidade, tá? Então, eu separei alguns os pontos que eu vejo como mais importantes, mais relevantes, e tem uma maior possibilidade de você cobrar na prova, e aqueles tópicos mais difíceis que requerem, digamos, muito tempo para que o aluno pegue, geralmente ali na parte de estatística, eu acabei deixando de lado, tá? Então, eu já deixo o aluno ciente disso, tá? Vocês vão estudar pelo planejamento, mas com certeza não vai debater 100% do edital. E outras matérias também, como legislação extravagante, são 25 leis, tá? Tem algumas leis ali que, ao meu ver, não são tão relevantes. Se der, eu vou conseguir colocar, com base ali, digamos, como eu disse, no cronograma do concurso, mas se não der, também vou acabar deixando de lado ou separar pelo menos uma parte mais específica da lei para o aluno estude, tá? Então, existem leis ali, umas 10 a 15 leis que são realmente bem importantes, como Maria da Penha, ORCRIM, interceptação telefônica, que a chance de cair em prova é muito grande. E existem algumas leis ali que a relevância é bem menor. Eu, particularmente, também no último edital, no último concurso, eu acabei deixando de lado algumas leis, e isso não fez tanta diferença assim, digamos assim, na nota final do concurso, beleza? Então, vamos partir dessa metodologia. Não adianta nada eu botar para você estudar tudo e você estudar só superficialmente alguns assuntos que são muito importantes. Eu prefiro colocar o aluno para estudar mais aprofundado, fazer mais revisões de assuntos que são mais importantes e intermediários e, se possível, ali ele conseguir ver aqueles assuntos menos relevantes que têm menos incidência em prova, beleza? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.